Fala pessoal, tudo bem? Na última live do WebVôlei, a gente avisou que teria uma surpresa mais do que especial para vocês, para a gente iniciar com mais do que o pé direito essa temporada de clubes, né? A gente fala que a gente gosta da folga entre a temporada de seleções de clubes, mas ela é tão curta que a gente já emenda uma com a outra. E hoje a gente vai ter um papo aqui muito bacana com a Roberta, diretamente de Istambul, separou um tempinho entre um treino e outro para atender a gente aqui no WebVôlei. Roberta, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Saiba que seu nome era um dos mais pedidos aqui para a gente fazer uma entrevista para começar a temporada. Viu? Rapaz, imagina, obrigada a vocês, que bom que deu certo, e meio fuso horário e tudo mais. Ainda bem que deu certo. Deu. E senhores, eu vou começar com uma pergunta aqui. É aquela pergunta que a gente sempre faz para quando a gente está alguém fora do Brasil, porque normalmente a gente fala o nome errado dos times. E a gente entrevistou o Zé Roberto há uma temporada e meia. Ele falou assim: Daniel, pode chamar de THY, de Turkish Airlines e de TRE. Então, quem vai deixar o nome certo aqui é a Roberta, porque ela jogou muito tempo em UD e a gente chamava de Lodz. Então, ela que vai definir. Ai, que pressão! Olha, até eu tô me batendo ainda um pouquinho com os nomes. Eles falam Turco Havaiolare, que é o Piorou. significado do TH. Isso eu chamo de Thai, então eu facilito minha vida. Então, pronto, Gustinha. Se a Roberta bater uma tela, a gente segue aqui. Seja bem-vindo, amigo. Tudo bem? Salve, boss, Boa Bruno. brasileirar. Obrigado pela presença aqui, pela disponibilidade. Eu não vou conseguir. O Bechous eu tenho certeza que vai conseguir essa pronúncia aí mais rebuscada do turco. Eu vou de THY, portuguesão mesmo. De repente, de vez em quando, um TRE, porque se o Zé falou que é por aí, também dá para confiar, né? Bom, eu vou mandar a primeira aqui, Betinha. A minha primeira é relacionado ao privilégio que você teve de fazer parte de elencos com levantadoras tão qualificadas. Podemos citar a Fofão, a Fernanda Venturini, a Dani Lins, a Fabiola, a Carol Albuquerque. Queria saber destas espetaculares levantadoras, qual foi a mais generosa, assim, e qual teve a maior relevância na construção da sua carreira como levantadora? Ah, que pergunta difícil. A mais generosa. Eu posso dizer que eu tive muita sorte, assim. Eu acho que todas que eu trabalhei, todas sempre muito dispostas a ensinar, ajudar, dar um puxãozinho de orelha. Então, a mais generosa eu vou dizer que foram todas, realmente sem querer aqui fazer média, porque todas me ensinaram o que elas gostariam de passar, ou elas achavam que eu tinha que aprender naquele momento. Eu tive uma troca muito legal com todas, sempre quando eu perguntava ou queria saber alguma coisa, elas estavam sempre abertas, cada uma do seu jeito, obviamente. Eu acho que isso que, que eu trouxe mais para mim, assim, a gente tem muito essa questão de comparação, né, na vida, no vôlei, na profissão, enfim. E acho que o mais interessante é ver como todas são, né, porque algumas ainda estão jogando, são ou foram geniais, e cada uma dentro da sua característica, assim. Então, é isso que me chamou a atenção, em pensar o que eu poderia agregar disso tudo dentro do que eu sou, dentro da minha característica, para me tornar uma levantadora melhor, uma atleta melhor. Então, foi cada uma de um jeitinho, acho que cada uma no momento. Eu peguei o Fernanda Venturini e a Fofão mais no final da carreira, não consegui ter aquele prazer quando elas ainda estavam no auge, mas, assim, incrível, elas são fora da curva, fenomenais. Joguei com Fabiola, joguei com Dani, acho que a Dani foi talvez uma parceria muito mais próxima por conta da idade também, não tão distante, né? Mas, assim, eu sou muito grata porque eu tive muita sorte, eu acho, nessa minha trajetória. Bruno, amigo, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Daniel? Um abração para você, Gurja, Roberta, obrigado pela presença. Eu também vou começar aqui com uma pergunta difícil, tá? Depois a gente vai descontraindo um pouco mais, né? Existe uma grande preocupação, assim, nossa, né, de analistas, vôlei fãs, enfim, a gente se acostumou nesses últimos anos a ter você e a Macris na distribuição da seleção brasileira, né? Isso fica muito claro, né, a força do grupo, né? Mas essas duas peças não mudam. Ou joga você, ou joga a Macris. E a gente sabe que tem uma carência aí de um terceiro, um quarto nome, né? Então quero saber de você, Roberta.
quanto tempo mais você vai aguentar esse rojão de clube e seleção brasileira, porque a gente sabe que não é fácil, né? Abrir mão de férias, toda a pressão que existe quando você veste aquela camisa amarela. E aí, conta pra gente, quanto tempo mais a gente vai ter o privilégio de ver você vestindo a camisa da seleção brasileira? Acho que enquanto permitir, meu corpo ainda permitir, a mente permitir. Realmente, esse ano eu completei 10 anos pela seleção, né? Direto, acho que a gente teve a pausa tive a pausa naquele ano do Covid. Fora isso, esse batidão, assim, é pesado realmente, a gente vê o tempo vai passando, a gente brinca que tá ficando velha, né? Porque acho que linguagem de vôlei, porque para a vida ainda não. Mas é isso, o corpo já não é mais o mesmo, né? A recuperação não é mais a mesma e a gente vai sentindo a diferença. Eu sei que para mim a posição, todo mundo sempre falou, e eu sinto muito quanto mais tempos de jogo, né, de quadra, mais experiente, mais coisa a gente vai conseguindo adequar assim, para o nosso jogo, facilitando, se é que tem vida fácil, mas é isso, acho que enquanto permitir, enquanto eu estiver saudável e eu puder ajudar, acho que isso é o mais importante também, porque não adianta a gente querer estar e não ajudar o suficiente. A gente sabe do nível que é uma seleção brasileira, esses últimos anos, as outras seleções também, quão fortes e grandes elas estão ficando. Mas acho que também não é de hoje essa carência, né? Então já é uma coisa que já vem, eu sei que é difícil, é uma posição complicada. A gente viu algumas entrevistas esse ano falando sobre essa posição. Mas é o momento de tentar arriscar, testar, colocar, ganhar experiência ganhada vivendo. Então, foi o que aconteceu muito comigo quando eu cheguei na seleção, em 2015. E é isso, a gente precisa testar, colocar ali, ver quem que vai se adequar, quem que entende as coisas mais rápido, quem que, não sei. Esse não é muito o meu trabalho, mas a gente sabe que é mais ou menos por aí que funciona, e eu acho que quanto antes a gente testar e começar, melhor vai ser para um todo, né? Roberta, você falou aí desse seu período de seleção, e 2025 foi um ano atípico, né? Porque começa um calendário novo, com o Mundial sendo disputado de 2 em 2 anos. Normalmente o primeiro ano do ciclo olímpico é um ano que vocês podem até se dar um descanso maior, muitas vezes, né? Já pensando que o ciclo ainda é longo. E esse ano foi muito diferente. A gente sabe que esse debate acontece com a federação, vocês tiveram, entre aspas, um tempinho a mais ao fim da temporada de seleções para apresentar aos clubes. Você vê que isso está chegando em algo um pouco mais humano, ou ainda a gente está longe do ideal de encontrar uma solução para que vocês possam descansar corpo e mente e poder ter até uma longevidade maior na carreira? Não acho que esteja melhorando muito. Eu acho que a impressão que eu tenho é que está cada ano mais corrido, para ser bem sincera. Ou não sei se o meu corpo está cansado. Mas, sim, eu terminei a temporada, eu tive um tempo, consegui ali uma brechinha, né? Um bate-papo com o Zé, ele me deu um mesinho de férias, que, assim, já está de bom tamanho perto do que a gente vinha tendo. Mas aí sobra um pouquinho no início, mas aí acabou o Mundial, eu tive uma semana, eu já estava no clube. Então, assim, sobra um pouquinho aqui, mas falta aqui. Ou a gente apresenta direto na seleção e depois consegue um tempo a mais para o clube, dependendo da data dos campeonatos, né? Mas não sinto que estejam aliviando muito assim, não, para ser sincera. Fora que é isso, né? A gente não chega para jogar um campeonato e vamos para um lugar e a gente fica lá e é cada semana no país, é fuso horário, é um vai e volta, é alimentação e então a minha opinião, se a gente colocar na balança, assim, não sinto que esteja cada ano melhorando. Eu acho que ou continua a mesma coisa ou até alguns anos um pouco ainda mais puxado. Por conta dos deslocamentos, muito para além, né, de um calendário que a gente já sabe que é bastante apertado, mas eu concordo contigo também, né? Se pensar numa Liga das Nações, que a cada semana você está num continente, cara, nossa, não é só chegar e jogar, né? Tem toda essa adaptação de fuso, tirar o avião das costas, alimentação, uma loucura. Roberta, a VNL... Desculpa. Manda. Não, a VNL ainda ficou um pouquinho mais longa esse ano, né?
com mais folgas, eles pensaram nisso realmente em questão de dar um tempo a mais de descanso, que a gente até às vezes acha bom, às vezes não acha, vamos direto então, não vamos, porque querendo ou não, para a gente, dependendo de onde a gente está, teve um tempo a mais. O Zé priorizou a gente voltar para o Brasil para ter esse tempo de descanso, mais do que físico, mental também, né? Então, um tempo em casa, um tempo com a família, enfim. E é importante, mas, assim, segue sendo pesado, né? Mas o importante é que dentro da nossa seleção eles tentam priorizar de alguma forma. Eu acho que essa ideia do Zé de voltar foi super interessante para a gente, por mais rápido que fosse. Mas é isso, eles alongam um pouquinho a VNL, mas aí também as viagens seguem, então, difícil. Bom, uma década servindo seleção brasileira, 2015, você e a Macris já estavam inscritas, né, nessa lista larga do Grand Prix, depois 16 e 17 com título, você já sendo a levantadora, a Macris em 17 também. Diferentes fases, diferentes grupos na seleção brasileira, mas sempre com a mesma comissão técnica. De lá para cá, o que mudou na forma de treinar, de se comunicar e até de jogar conforme essas novas gerações foram se apresentando às selecionáveis? Eu acho que a linguagem do voleibol em si muda um pouco com essa nova geração, mas a nossa comissão é a mesma, a mentalidade é a mesma, então o treinamento é o mesmo. Eu acho que eles tentam se adequar, sim, em questão a essas meninas novas que estão chegando, como elas reagem. Eu acho que houve algumas mudanças, assim, em questão de treinamento, acho que atualizações, né? Mas na base em si, segue sendo a mesma. Eu acho que a gente tem alguns técnicos muito... como é que eu posso dizer? Agora me fugiu a palavra. É isso, o Zé gosta de trabalhar, o Paulinho gosta de trabalhar. A base vai ser sempre a mesma, é em cima do trabalho. Mas foi o que eu disse, algumas atualizações, talvez alguma forma de estudar os outros times, o vídeo é dado diferente, talvez eles ponderem mais alguns treinamentos, que antigamente era treino atrás de treino todo dia, independente, então a questão física também vem pesando. Então eu acho que eles seguem com a mesma base, porém algumas mudanças de acordo com parte física, enfim, mas eu acho que eles tentam, sim, entender essa nova mentalidade dessa nova geração, mas também impor que a questão ali é trabalho, a gente tem que trabalhar, senão, hoje em dia, se a gente analisar, não somos talvez o time mais alto ou mais forte, então, assim, o que a gente precisa fazer para correr atrás? Então, acho que essa mentalidade é imposta e todo mundo entende muito rápido. Mas é isso, eu acho que não muda uma coisinha ou outra, mas a fonte ali, que é o trabalho, não muda. Tenho duas curiosidades, Roberta, com relação ao TAI. Primeiro, como é que você lidou com a saída do Zé, né, logo na tua chegada ao clube, né? Você tinha pouco tempo de TAI. E se você tem a percepção de que essa temporada 25-26 ela vai ser mais desafiadora do que a passada? A saída do Zé foi interessante. Bom, algumas coisas aconteceram e eu fico... enfim, cada um tomou sua decisão. Eu acho que no início as meninas sentiram um pouco porque elas estavam muito ansiosas. Algumas meninas que não tinham trabalhado com ele na temporada anterior estavam bem ansiosas para trabalhar com o Zé, sempre perguntando como que é o Zé, como é que ele trabalha, como é que é. Então, acho que para o time foi uma perda, assim, logo no início, a gente teve que se adequar, e depois disso foi uma montanha-russa aí de mudança de técnico, tentativa de assistente, e a gente foi tentando caminhar durante a temporada. Então, acho que demorou um pouco para a gente encaixar num sistema, assim, que com certeza com o Zé faria uma diferença, né? Mas acho que a gente lutou durante a temporada da forma que dava, a gente chegou no final bem com falta de algumas atletas, questões físicas, a gente poderia ter terminado melhor com certeza, e eu acho que para essa temporada vai ser bem mais difícil, assim, eu vejo, tirando os times que sempre, né, montam timaços, assim, mas os outros times vindo muito mais reforçados, assim, eles realmente
priorizaram trazer mais estrangeiras ou mudar a dinâmica das turcas nos times. E até agora, em alguns amistosos que a gente fez contra 2 times, teoricamente, que o ano passado eram não tão fortes, elas vieram bem mais fortes para esse ano. Então, eu vejo que esse ano a Liga vai estar bem mais difícil. A gente brinca que todo mundo normalmente briga para ficar em quarto, né? Porque os 3 lugares estão sempre garantidos. Eu acho que esse ano pode ser que algumas coisas mudem. E é ótimo, né? Porque jogar numa liga que o nível esteja altíssimo, isso é bom de qualquer forma, assim. Mas acho que a gente vai ter que dar uma suadinha esse ano. Ô, Roberta, você percebe essa preocupação dos turcos em geral para a melhoria da Liga por conta dos bons resultados da seleção feminina nos últimos anos? Você percebe uma ligação clara entre a evolução dos resultados da seleção turca com uma tentativa de transformar a Liga Turca num nível superior, um nível que se aproxime da Itália, por exemplo? Eu vejo sim. Aqui, assim, você sair na rua, passear, enfim... elas estão em todas as propagandas, como para a gente fosse o futebol, né? Que poderia ser o vôlei, mas não é. Mas aqui a gente sai, foto delas para todos os lados, é ônibus, é propaganda, é outdoor, enfim. Então, assim, o vôlei cresceu muito e eu acho que eles vêm buscando, eu ouvi dizer até o número de escolinhas de vôlei, assim, o crescimento aqui, a busca por isso. E eles já eram apaixonados por vôlei, só que agora eu acho que muito mais. E eu acho que isso tem trazido mais atletas também. Acho que a Federação Turca é ao meu ver, né, uma federação com bastante poder financeiro. Então, eles estão tentando, de alguma forma, trazer o máximo de estrangeiras que eles podem. Ouvi dizer que talvez para o ano que vem sejam 4 estrangeiras na quadra, não 3 mais, então a gente vê aí uma visão deles de poder aumentar ainda a liga. Então eu acho que sim, acho que a cada ano que passa vem crescendo, eles vêm tentando trazer mais estrangeiras e a valorização do próprio vôlei aqui, né, para o país, assim, mas eu realmente vendo, assim, pelo papel, do ano passado para cá, vai ser uma diferença gritante de nível, assim, como o nível desse ano vai melhorar. Então, eu acho que eles estão usando desses últimos resultados, até de algumas figuras específicas, né, ali da seleção deles. A Eda, a gente sabe que ela eu brinco aqui que depois do presidente vem ela aqui no país. E a Vargas, enfim, mas é interessante esse movimento, assim, como o vôlei tem trazido muitas coisas boas para elas, para o país, e eles estão realmente usando disso. Show. Roberta, a minha visão, tá, de um cara que jogou e hoje trabalha na comunicação, desde sempre você transmite uma serenidade, uma tranquilidade em quadra, mesmo nos momentos de maior pressão. Como você trabalha essa estabilidade mental? É algo que é natural ou é fruto de um treino, de um acompanhamento profissional, da própria maturidade? Como você trabalha uma parte externa para que dentro da quadra você transmita sempre essa serenidade? Esse ponto sempre foi muito tocado, né? E eu não sei, eu acho que eu posso dizer assim, eu tenho o meu estilo de jogo e eu sempre preferi muito me concentrar bastante. Eu acho que até no início eu confundia até tanto foco, tanta concentração com muita seriedade. Então, pode ser que às vezes eu esquecesse um pouquinho de me divertir e hoje em dia eu tento um pouquinho mais dar uma equilibrada nisso tudo. Mas eu acho que eu sempre me cobrei muito, minha posição pede muito por isso, então eu acho que eu sempre joguei muito concentrada, talvez isso fizesse minha cara parecer um pouquinho mais séria, ou em alguns momentos parecesse que eu estivesse super tranquila, não vou mentir que em alguns momentos não estou, mas por fora estou, mas e a partir do tempo que eu fui entendendo isso tudo, né, trabalhando na terapia, enfim, porque a gente para tentar manter esse equilíbrio realmente de respiração e tranquilidade, paz e palavras em alguns momentos difíceis, eu acho que isso tudo ajuda, a terapia ajudou sim, mas eu acho que isso é um pouco da minha característica até na vida, assim, um pouco mais concentrada em alguns momentos, ou mais focada, ou às vezes eu estou me cobrando também, então minha cara fica mais fechada, mas
Não que eu seja muito essa Roberta fora de quadra, mas eu acho que como atleta isso vem funcionando. Eu só acho realmente que com o tempo eu fui entendendo que eu precisava buscar um equilíbrio um pouquinho melhor, com mais leveza, me divertir um pouquinho mais, ainda mais com a idade que eu tô hoje. Mas eu acho que já era uma característica minha. Eu trabalhei não em muitos clubes, mas na maioria dos clubes que eu trabalhei, sempre com técnicos que forçaram a pressão no dia a dia, nos treinos, e isso tudo era muito cobrado. Então, eu acho que essa caminhada me ajudou muito também. Acho que lidar com pressão todos os dias talvez aliviou no momento do jogo que a pressão veio, porque aquilo já era treinado todo dia. Enfim, joguei 9 anos no Rio, então eu acho que esse período ali também me preparou muito bem para esses momentos. Então, mas fora da quadra é diferente, né? Porque não faz muito tempo a gente teve aqui conteúdos com as meninas da seleção perguntando quem era mais resenha, quem era mais engraçada, com quem você mais se diverte. E a grande maioria citou a Betinha. A grande maioria das meninas citaram que você é a resenha, que é com você que elas se divertem, que é você que está sempre ali pronta para uma brincadeira, para uma risada. Então, esse equilíbrio do desfrutar também vem de fora da quadra. Claro, você é uma liderança, uma das mais experientes do grupo, a que está lá há uma década, quiçá a mais experiente, acho que a Gabi também está desde 2015, mas fora da quadra tem essa resenha aí também, né, Roberta? Me expuseram. Esse é o ruim, né? De hoje em dia tá tudo na mídia social aí. Antigamente não tinha tanto, né? Então eu conseguia me esconder ali por trás do personagem. Não, mas brincadeiras à parte, eu não me incomodo, assim, acho que fora de quadra eu sou uma pessoa, eu brinco bastante, ainda mais período de seleção, né, um período curto, mas intenso, acho que de muitas emoções, pressão, e eu tento sempre ser essa pessoa, assim, para dar uma descontraída, acho que minha cabeça funciona muito rápido, então, se minha boca permitir, eu sempre tenho resposta para tudo, uma piada para tudo, às vezes eu me controlo, mas sempre fui assim, mas é que realmente acho que antes ninguém mostrava muito essa parte, as pessoas ficam meio espantadas, assim. Aproveitando que você falou de rede social, Roberta, queria saber se, de fato, existe um aumento da rivalidade entre Brasil e Turquia, ou se isso é coisa fomentada pelo vôlei fã, coisa de rede social, ou se você nota que realmente essa rivalidade aumentou ou não, e se tem alguém do lado de lá que você não suporta. Eu acho que isso começou pelo vôlei fã mesmo. A gente sabe que talvez uma das autoras disso tudo seja a Cara Curti, né? Por conta desse jeito dela. Mas fora jogo, ela sempre foi uma querida com a gente, sentava na mesa, a gente batia papo. Eu acho realmente que, a passar dos anos, aí ela, em alguns momentos, ela tem exagerado mais do que ela fazia antes. E a gente sabe que tudo é motivo para o vôlei fã aí alimentar. Então, eu acho que o vôlei fã começou com isso, até por conta dos resultados, e querendo ou não, às vezes a gente entra na brincadeira, né? Vamos embora, já contra a Turquia. Mas acho que a gente não fica muito preocupado em devolver o grito ou nada. Realmente, quem é mais, né? Tem esse lado mais aflorado. Agora, a Carol, Thaís, a Rosa, muitas vezes, aí não tem jeito. Aí é com elas mesmo, gritou daqui, gritou de lá. Mas eu acho que isso foi criado mais pelo vôlei fã, assim. Eu jogo aqui, eu não tenho problema com nenhuma das meninas, mas, assim, não conheço todas, não falo com todas. Mas por mim tá ok, assim, eu acho que isso foi criado mesmo pela internet, fora a quadra com quem eu conheço, as coisas continuam normais, mas a gente gosta também, cria-se uma rixa, a gente às vezes até põe esse foguinho pra gente, assim, antes de um jogo para dar uma alimentada, mas acho que nunca de uma forma negativa, né? Então dá para dizer, Roberto, que para essas últimas sessões de terapia para a temporada 25-26, você pediu uma sessão extra para falar de Cara Curti, porque antes você cruzava com ela 2 vezes por ano, né? Agora você vai ter que cruzar ela o campeonato todo, né? É verdade, agora ela está aqui, a gente já está até ansiosa para ver como é que vão ser as coisas por aqui pela Turquia, que a gente às vezes acompanhava de longe. Bom, eu acompanho pouco, mas
uma notícia ou outra aí dela na Rússia, enfim, dela na Itália. É o jeito dela, não tem jeito. Assim, para mim, Roberta, não me afeta. Ela pode gritar o quanto ela quiser, eu tenho que pensar em tanta coisa que a última coisa que eu vou pensar é no grito dela. Mas vira atração, né? Não tem jeito. Vamos ver como é que vai ser esse ano. E olhando para o outro lado, assim, Roberta, assim, a gente está falando de um extremo que é uma rivalidade mais clássica, de às vezes gritar na cara, etc. E tal. Jogar contra o Japão é o inverso. Às vezes vocês ficam com, que peninha, deu uma bolada na Wada, deu uma bolada na Ishikawa. Porque, assim, é um outro tipo de relação, uma cultura diferente. Eu não sei a relação que vocês têm, se existe uma relação extra-quadra, mas é muito diferente, né? Enfrentar times, assim, dessas culturas tão distintas, né? Agora, peninha, a gente não tem de ninguém, não. Ninguém tem pena da gente. E a gente até brinca, uns anos atrás, eu posso estar errada, acho que foi lá no último Mundial na Holanda, que a gente sempre ficava, elas são tão fofinhas, fofinhas, a gente sempre sorria, elas sorriam, a gente sorria. Aí um dia a gente brincou numa reunião, a gente não vai sorrir mais para ninguém, se elas sorrirem, a gente fecha a cara. Chega de achar que elas são fofinhas, a gente não aguenta mais tie break. Mas assim, as diferenças são gritantes mesmo, assim, né? A gente entra para jogar contra o Japão. A última preocupação que a gente vai ter é se vai ter algum confronto ali na rede, uma gritaria, uma falta de respeito, de educação, enfim. E a gente sabe que o confronto ali é completamente mental. Quem cansar na mente primeiro ganhou, né? A outra ganhou. Então, a peninha a gente não tem, realmente a gente fala, a gente segue falando às vezes, elas são tão fofinhas, o Japão tá jogando, a gente até torce pro Japão, às vezes, de tão bonitinhas que elas são. E fora que elas seguem dando aula de voleibol, né? Para mim, assistir o Japão, cada ponto eu ainda fico, assim, espantada com as defesas, cobertura e volume de jogo, ainda com a altura que elas têm, a diferença que elas fazem. E é isso também, né? Outra seleção que passa ano, vem ano, troca jogadora, elas seguem com o mesmo nível. E acho que peninha quando elas perdem, às vezes, não pra gente, mas pros outros dá peninha, assim. Mas é outro tipo de voleibol, realmente. Cada seleção é uma coisa diferente para se pensar. Roberta, você é de 90, 35 anos. Quando você se aposentar daqui uns 15, você pensa em seguir ligada ao esporte, sei lá, como técnica, como mentora, como gestora, como comentarista aqui na área da comunicação? Você deseja estar ligada à modalidade quando pendurar as joelheiras? Se você me passar esse segredo de durar mais 15 anos, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que essa área, assim, voleibol é uma coisa muito incerta, assim, não é uma coisa que eu posso te dizer com certeza hoje, quero continuar no vôlei. Não sei, não descarto, realmente eu não descarto. Talvez numa função ativa ali como técnico, assistente, eu acho que não é para mim, não me vejo nessa área. Talvez uma coisa por trás, uma comunicação, algo para essa área, talvez, mas isso tudo depende, acho que, de como as coisas forem acontecendo, as portas que forem se abrindo. Eu acho que antes eu era uma pessoa que falava muito rápido, não vou trabalhar com esporte, não vou trabalhar com vôlei, não quero saber de vôlei. E hoje em dia, acho que minha mente já abriu um pouquinho mais, mas realmente acho que ali na quadra não consigo encontrar uma função para mim, não sei se eu conseguiria ajudar dessa forma a trabalhar, mas talvez uma coisa por trás, por que não? Mas não sei. Mas já tem se preparado para alguma coisa ou está muito focado ainda na carreira, sem se preocupar muito com o pós? Não, a gente precisa se preocupar com o pós desde que a gente começa a jogar, para ser sincera, né? E eu acho que a gente demora, né? Estou generalizando, mas eu acho que muitas pessoas demoram um pouquinho para começar a pensar nesse pós ou esperam chegar a um período mais próximo. E eu acho que o pós a gente pode se preparar e pensar desde o início, não como um peso, né? Mas a vida do atleta ele já é um pouco mais curta. Talvez para algumas posições ainda se vá um pouquinho mais, ou genética, enfim. Mas a gente nunca sabe pelo meio do caminho o que a gente vai encontrar, uma lesão, a gente nunca sabe.
E eu agora, recentemente, comecei a fazer o curso do Jornada das Estrelas, da CBV, de transição de carreira, e tem sido muito interessante, assim, né? No final do curso, para se ganhar uma bolsa, para conseguir fazer faculdade, eu achei um curso super interessante. Eu vi que pelo COI também tem esse curso para transição de atleta. E eu acho que independente se eu vá decidir agora fazer uma faculdade ou não, ainda estou pensando, mas gostaria muito. Eu acho que é importante a gente se entender, né? A gente vive muito tempo full, assim, 100% no vôlei, e em alguns momentos a gente esquece que isso é só uma parte de nós, né? A gente é muito mais do que isso. Eu confesso que eu comecei a pensar sobre isso, sempre pensava assim, mas eu acho que muito vago. E o meu primeiro ano, quando eu saí do Brasil, fui jogar na Polônia. Foi um ano bem difícil, assim, de adaptações e tudo mais, e foi um ano que eu me confrontei muito, assim, eu tirei esse tempo muito para pensar, acho que eu me coloquei num lugar de me movimentar, assim, e pensar assim, meu Deus, quem sou eu fora vôlei, né? Quem sou eu, Roberta, sem ser atleta? Do que eu gosto, o que eu sou boa, o que eu poderia fazer, quais são as opções. Então, eu acho que quando se você não tem uma ideia certa, esse primeiro pensamento, ele dá uma assustada, assim, de tipo, meu Deus. E eu tava com 30 anos, e aí eu já comecei a ficar desesperada, foi um ano de crises, assim, e pensamentos. E eu acho que depois eu fui alinhando, organizando isso tudo, esse curso apareceu, eu fiquei super interessada, até quem me indicou foi a Garay. E é interessante porque tem um grupo de psicólogos, a gente faz alguns testes, bate papo, entende a área, vai entendendo mais para onde que eu posso caminhar, se é isso mesmo, com os meus pensamentos, enfim. Então, eu acho que eu tenho minhas ideias, e as ideias vão mudando pelo caminho, mas eu acho interessante porque é um lugar onde a gente pode tentar se encontrar. Eu acho que a chance de fazer uma faculdade, de ter uma bolsa para fazer uma faculdade agora, é muito interessante. O difícil é decidir o que estudar, né? Para onde é que a gente pode caminhar, assim. Mas é interessante porque eles fazem... Desculpa, até me alonguei, né? Mas Não, o tempo é teu. você vê que no curso tem atletas, assim, da minha idade, um pouco mais velhos, gente que já parou, gente que está pensando, está nesse caminho mais próximo da parada. E tem atletas muito mais novos também, que não pensam em parar agora, mas já estão se planejando, né? Então, acho que isso é muito, muito importante, a gente entender que a vida do atleta ela é muito boa, muito intensa, mas assim ela pode acabar. Então, é importante a gente se preparar mesmo. Bacana demais, bacana demais. Roberta, agora há pouco o Daniel citou a seleção japonesa, né? Queria que você compartilhasse com a gente aqui como é jogar, por exemplo, na Tailândia, né? Queria que você falasse um pouquinho desse carinho do vôlei fã asiático, desde a chegada de vocês ao pisar no aeroporto, né? Acho que é algo muito bacana e eu queria ouvir você um pouquinho sobre esse carinho do vôlei fã asiático. Gente, loucura, só indo para lá para ver. É tudo aquilo que vocês viram e mais um pouco. Eu acho que eu até fiz com certeza para mandar para minha família uma gravação quando a gente descia do ônibus, a caminhada até o ginásio. Foi impressionante, assim, o grito, a gente chegava a abafar a mente, assim. E um país, todos os anos, ou todas as vezes que a gente vai para a Tailândia, é a mesma coisa. Eu sinto realmente o carinho pelo Brasil, assim, uma coisa diferenciada, mas eles tratam todas as seleções da mesma forma, com respeito. Eu acho que eles amam muito o voleibol, independente de que seleção seja, então isso é muito interessante também, né? Eles estão ali pelo espetáculo, pelo vôlei, e torcem para todo mundo, assim, mas é uma loucura. A Gabi, se duvidar, tem presente para ela lá até hoje. Eles compram presente e mala para a Gabi poder botar os presentes. E aí fica aquele Gabi, aquele fininho. Mas é uma loucura, assim. Eu ainda não consegui comparar com nenhum outro lugar. Acho que a gente jogou na Polônia. A Polônia é um país apaixonadésimo por voleibol. Mas acho uma intensidade um pouquinho menor, assim. Mas os tailandeses, realmente, eles estão em todos os lugares. Aeroporto, no ginásio, eles vão para o hotel.
E a forma, acho que, deles mostrarem o amor e o carinho é presenteando a gente, e muitas vezes com comida, que para eles é uma coisa muito, muito sagrada, assim, né? Então, o que a gente ganha de roupa com elefante, comida, boneco da gente mesmo, um monte, assim, mas é uma loucura. Às vezes no ginásio a gente não consegue se escutar de tanto que eles estão gritando. Mas é muito legal de ver, assim, o amor e o respeito que eles têm pelos torcedores, pelo voleibol mesmo. E acho que um capítulo especial que o Voleifante tem muita curiosidade de ver é o ônibus depois de receber tanto presente, né? Porque tem alguns bonecos, a gente sabe que eles viram meme também, né, Roberto? Eles não são aqueles bonecos mais bonitinhos, né? Eles vêem os bonecos mais estranhos. As comidas, às vezes, vocês não sabem nem o que é, né? Então, assim, tem isso também, né? Acho que aquela saída do ginásio depois de um treino, depois de um jogo, com aquele monte de sacola de presente, para vocês vira um momento de esquecer da vida, né? Porque tanta coisa ali acontecendo, né? A gente faz um saldão, às vezes. Se é comida, então, se é doce, a gente já levanta. Tem salgadinho de coco, tem aquela de camarão, alguém quer se alimentar. E vai indo. Entra todo mundo na brincadeira, CT, atleta, a gente vai dividindo o que pode. Tem gente que não come alguma coisa, e tem outras que a gente realmente tem medo de arriscar no momento da competição, mas a gente nunca deixa sobrar, a gente às vezes doa para o pessoal do hotel também, então a gente organiza tudo em questão de comida, presentes. Eu confesso que eu até roubei um bichinho de pelúcia que estava escrito Gabi, porque a minha sobrinha é Gabi, então eu dei, ela tá feliz da vida, achando que foi especial para ela, e não deixou de ser, né? Mas a gente se organiza ali com os presentes, e a gente fica triste às vezes de não conseguir trazer muita coisa, porque as malas já estão lotadas, mas a gente tenta encaixar ao máximo, mas a gente se organiza, às vezes, doação ali para o pessoal do hotel também, mas é uma pura diversão. E os mais feios são os mais engraçados, então a gente chora de rir. Olha, mas olhando para isso, principalmente nessa questão alimentar, sei lá, todo mundo muito bonzinho, todo mundo apaixonado pelo voleibol brasileiro, mas vai que tem uma cara curte lá no meio das tailandesas lá e te dá uma balinha batizada, vai saber. Então, ó, Betinha, dá uma cheirada antes ali. Não, a gente se preocupa mesmo, mas isso é uma coisa que é comentado, né? Primeiro que a gente ganha também, eles têm muito essas, tipo pomada ou coisa que, tipo um batom que você abre para cheirar, para ajudar na respiração, isso tudo a gente, por mais que a gente não tenha achado nada que caia no doping, mas a gente prefere não utilizar essas coisas de creme, pomada, a gente fica um pouco com receio mesmo. Talvez quando seja fruta fresca, tá muito tempo, eles passam o dia inteiro ali no sol, ou a gente não sabe, a gente fica com receio, realmente. Agora, se é fruta fechadinha, que não ninguém vai botar uma injeção ali, mas algumas comidas a gente realmente fica com receio. Talvez se a gente só tivesse a passeio na Tailândia, a gente ia experimentar tudo, mas algumas coisas a gente pula. E aí em Istambul, qual é o rolê? O que você consegue fazer na sua hora vaga, no seu descanso ativo? A comida é bacana? Qual é o rolê da Roberta aí no seu pouco tempo de folga? Olha, Istambul é gigantesco, enorme. Eu confesso que eu fico um pouco de preguiça, às vezes, de tanta gente e trânsito o tempo todo. É muito trânsito, então tem vezes que a gente quer fazer um passeio e tem que ver quanto tempo está dando, porque pode ser que agora dê 15 minutos, como pode ser que dê 1h40. Então, assim, e elas até brincam às vezes, mas é igual ao Brasil, a gente é muito parecido, né? Eu falei, não. Não falar do meu país, não. No Brasil tem trânsito, mas a gente é organizado, a gente segue o mínimo das leis. Aqui não existe lei para nada, aqui é terra de ninguém. Pega o carro e vai embora, estaciona em qualquer lugar, no estacionamento, basta um pisca-alerta, larga o carro, vai, para na rotatória, não tem regra de rotatória. Eu cheguei aqui a primeira semana, eu tava, gente, como é que funciona isso aqui? Aí a minha supervisora falou assim, vai, você quer ir? Vai. E aqui, para eles, é buzina e pisca-alerta. Não usa mais nada. Seta para virar não existe. Então, fui me adaptando. Mas, assim, isso tudo é real, né? Mas acho que Istambul é uma cidade muito grande, de muitas possibilidades, assim. Então, tem muitos parques legais. Eu gosto muito de, às vezes, sossegar, passear no parque. Já fiz os passeios turísticos. Acho que quase todos eles aqui em Istambul. Já fui a todos. E vale muito a pena. Mas acho que eu
o meu rolê mesmo, eu adoro no dia de folga ir para um brunch, assim, tomar um brunch, um café da manhã, fico sentada. Se não convido a Júlia para ir comigo, vou sozinha, levo meu livro. Tem alguns lugares muito legais perto da água aqui, então você pode tomar um café e passear, caminhar um pouquinho, ficar perto da natureza, acho que dá uma relaxada assim na mente. Às vezes um shoppingzinho de sempre, né, que não faz mal a ninguém. Mas eu acho que é isso, eu tento achar alguns restaurantes, cafés diferentes para ir, sempre perto de algum lugar que depois eu possa caminhar. Senão eu fico em casa mesmo, que é um lugar que eu amo ficar também. Mas eu acho que esse Istambul dá várias possibilidades, assim, realmente 24 horas ele está funcionando, a gente em tudo quanto é canto, então você pode achar de tudo, assim. Roberta, queria voltar na reta final do Campeonato Mundial, né? 2 partidas inesquecíveis, muito exigentes. O que a Gabi jogou de bola foi impressionante. Obviamente, não só a Gabi, né? Mas olhando os números individuais de pontuação, foi realmente assim algo muito fora da curva, até pelo intervalo entre os jogos, né? Menos de 24 horas, né? Da semifinal com a Itália para a disputa do bronze com o Japão. Mas eu queria ouvir de você, porque assim, aqui à distância, eu notei que a Gabi exerceu a liderança de capitã de uma forma diferente. Você percebeu isso também? Dá para a gente dizer que foi o auge de liderança da Gabi naqueles 2 jogos? Eu acho que esse ano, num geral, assim, eu já achei a Gabi em algumas coisas diferentes do ano passado, assim, ou dos outros anos, né? Mas comparando de um ano para o outro, já achei ela um pouco mais diferente em algumas coisas. E o primeiro ano de um grupo ainda mais jovem do que vinha sendo, né? Então, não sei se foi por essa razão ou não. Mas, querendo ou não, é isso. Ela é a nossa referência hoje, ela é nosso pilar. Então, eu acho que ela sabe muito bem que ela é o exemplo de tudo, assim. Aí eu conseguiria muito bem entender um dia se a Gabi falasse, hoje eu tô morta, tô acabada, não tô aguentando. Eu ia entender de boa. Mas eu acho que ela se sustenta muitas vezes porque é isso, ela é o exemplo. Então, se ela tá em pé e ela tá dessa forma, e ela tá indo no chão, e ela tá fazendo isso tudo, por que a outra lá de 19, 20 anos não vai? Então, não de uma forma negativa, né? Mas eu acho que o exemplo é isso. A Gabi, ela não é muito da pessoa que ela pede o respeito, ela pede que as pessoas façam as coisas. Eu acho que é no exemplo dela, do dia a dia, dela mesma, como ela é, dentro e fora da quadra, eu acho que ali ela já ensina e já faz muita coisa, como liderança, às vezes. Óbvio que as falas dela, entre a gente no grupo e tudo mais, mas para mim a postura da Gabi é diferenciada, então ali ela já ensina, ali ela já ganha. E eu acho que para aqueles 2 últimos jogos, a forma como a Gabi voltou para aquela disputa de terceiro e quarto, assim, a gente sabia. Bom, eu sabia comigo que corpo ela não tinha mais, mas ela foi com a alma mesmo. E é isso, eu acho que é isso que puxa, né? É a energia, é a sua atitude, é a postura. Mas eu tenho visto, obviamente, que a Gabi também cada ano é um ano mais velha, então mais madura, e isso já ajuda muito mais. Mas eu, assim, líder igual ela, capitã e pessoa, enfim, ponte ali entre nós e a comissão técnica, eu nunca vi igual, assim, realmente a Gabi vence em todos os quesitos, ela faz total diferença. Obviamente a gente sempre, todo ano, tenta formar esse grupo, né, que a gente sabe que precisa de todo mundo realmente, mas a Gabi é aquela que faz o carro funcionar, né, é ela que puxa todo mundo, e a gente tenta ajudar ao máximo, mas ela é diferenciada. E essa não precisa nem acender o pisca-alerta, né, Roberto? Isso daí não precisa nada. Ó, o papo, quando é bom, passa rápido. Então eu vou falar com vocês, senhores, para a gente fazer a nossa última rodada aqui, para a gente liberar a Roberta para ela poder dar um passeio de carro por Istambul aí, para aquele trânsito. Daqui a pouco é o horário do trânsito, não dá. Roberta, a gente acabou de falar de jogador experiente, que é a Gabi, capitã, falamos de você há muito tempo na seleção, e você tem a possibilidade aí em Istambul de conviver com 2 das jogadoras que talvez vão levar esse legado de vocês adiante. A Julia Bergman no seu dia a dia de TAI, THY,
e a Ana Cristina é rival de Fenerbahçe, mas no seu convívio do dia a dia. O quanto você já vê essas duas meninas muito diferentes das meninas que você talvez conheceu anos atrás? O quanto elas já estão muito mais prontas, maduras, e a sua convicção de que essas duas meninas vão liderar uma geração, talvez, do fim desse ciclo olímpico em diante? Uhum. As duas eu vejo, assim, realmente elas se entendendo. É que a Aninha já faz um tempo que está com a gente, às vezes a gente esquece que ela é nova, né? A gente não pode esquecer que ela também é novinha, ela tem as responsabilidades dela, com certeza, mas eu acho que eu vejo esse crescimento de ambas, assim, se tornando muito mais sólidas, sabe? Muito mais, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero buscar, que talvez no início fosse uma coisa meio assim, eu quero, mas ainda estão aprendendo, acho que a gente segue aprendendo sempre, mas eu sinto um pouquinho nelas até pela postura, assim, uma maturidade de se entender hoje quem elas são, importância. Eu falo mais pela Ju, porque essa é a terceira temporada dela como profissional, e é isso, a terceira temporada dela como atleta profissional. Antes disso, ela estava lá nos Estados Unidos, e foi colocada agora num cenário completamente diferente das ligas de colegial lá, e se você olhar o que ela fez na primeira temporada para o que ela vem fazendo agora, para mim, um crescimento absurdo, assim, e quando a gente vê que ela ainda peca em algumas coisas, ou tem alguns momentos de dificuldade que todo mundo tem, eu só penso assim, o quanto ela ainda pode crescer, né? Você vê a margem que ela ainda tem, e com o passar dos anos eu tenho certeza que isso vai acontecer, mas como ela melhorou no passe, aqui no nosso time, ela é a que tem que cobrir todo mundo, assim, então virou uma confiança. Ela foi caçada durante essas últimas 2 temporadas, o passe dela melhorou muito, isso vai trazendo confiança, tem uma bola muito rápida, e é uma menina que quer, assim, ela fica brava com ela mesma, ela fica brava com o treino, ela fica frustrada, ela quer entender, ela busca, então isso tudo é muito bom, assim, você vê que ela quer mais, ela não está satisfeita, e eu, assim, tem toda a minha torcida, eu acho que ela tem muito para melhorar ainda, mas eu vejo, assim, do primeiro para o terceiro ano dela como profissional, uma mudança grandiosa. E da Aninha, a mesma coisa, né? A Aninha começou com a gente lá desde novinha, foi colocado sempre uma responsabilidade, um peso muito grande por ela, acho que a gente muitas vezes esquecia o quanto ela ainda era nova, 19, 20 anos, e é isso, ela cresceu muito, assim, parece que até toda vez que eu encontro com ela aqui, eu falo assim, mas você cresceu mais, porque assim, muito mais forte, né, fisicamente, ela tem um físico incrível, e acho que ela foi se encontrando realmente, hoje ela sabe a potência que ela tem, a altura que ela vai, onde ela pega a bola, passa muito bem, então faz um diferencial no bloqueio, um saque muito bom, uma menina completa, infelizmente sofreu aí com lesão nos últimos 2 anos, e é todo um processo para essa retomada, né? Mas eu acho a Aninha uma atleta grandiosa, assim, uma potência. Às vezes a gente joga contra uma Vargas, a Arina aqui do Fener, são todas companheiras de clube do time fraco, e a Aninha tá ali na mesma potência. Então, assim, muitas vezes todo mundo fala, ai, a Vargas, ai, não sei quem, ai, a Aninha é nossa, e tão grande, tão forte quanto, assim. Então, eu só penso que elas ainda seguem sendo muito jovens, então o que elas ainda têm para crescer, amadurecer e ajudar o Brasil, enfim, vai ser, acho que, muito mais do que elas já oferecem hoje. Ainda nessa linha, acho que é impossível não mencionar o quão surpreendente foi a chegada da Marcele na seleção, né? Ela chega de convidada, passa a ser convocada e termina jogando de maneira incontestável como a principal líbero do conjunto. Para vocês também foi surpreendente a maneira como ela chegou, dominando a posição e batendo no peito, como vestiu bem a camisa da seleção brasileira, ela que já teve passagens pelas categorias de base, inclusive como atacante, não como líbero, mas para vocês, as mais veteranas, surpreendeu a maneira como meteórica como ela chegou na seleção brasileira?
É que para quem tá vendo de fora só viu na hora dos jogos, né? Pra gente que vê do dia a dia ali. Bom, eu me apresentei um pouquinho depois. E o meu primeiro treino eu só dei uma olhada, assim, em todo mundo. E eu falei assim, puxa, que menina boa. Sim, você vê... ali, tem gente que tem isso naturalmente. Eu tenho que treinar muito. A Marcele nasceu natural. Não tem jeito, assim como outras, né? Mas... E eu comentava, ela mesma ficava assim, quando será que será a convocação? Será que eu não vou ser convocada? Eu falava, Marcela, eu te convoco, não tem como você não ser convocada. Mas você vê uma naturalidade, né? A gente até brincava o jeito carioca de ser, mas é muito além, não é o jeito carioca, é o jeito Marcele de ser, é dela, né? Ela nasceu assim. E foi muito interessante ver a chegada dela, assim, tentando entender, mas sempre do jeitinho dela, assim, sempre tinha uma resposta bem autêntica, e eu acho que isso para a posição é muito, muito legal também, né, para a posição dela. E eu tinha certeza que era questão de tempo para ela ocupar o espaço dela ali, independente onde fosse, mas ali na seleção, eu digo, né? E eu pensava, a gente vai precisar, sempre precisou de todo mundo, e ela foi treinando, conquistando esse espaço, e ela tem os motivos dela também, né? Ela já falou em muitas entrevistas aí, motivos pessoais também que dão esse gás ainda mais para ela. E eu acho que calhou tudo muito bem, tudo muito rápido, era para ser, ela estava ali no lugar certo, na hora certa, preparadíssima, uma menina de coragem e muito, muito inteligente, assim, para entender a dinâmica, como é que as coisas funcionavam. Então, eu acho que eu falei desde o início, eu falei, bom, de líbero a gente está bem servido aí por um bom tempo, quem vem, vá, quem deixa de ficar um ano, volte no outro, a briga vai ser boa, mas é natural, né? Tem gente que nasce com isso naturalmente, e foi, assim, de encher os olhos, realmente, o que ela fez. Ali para o grupo, para o Brasil, e parecia que ela estava à vontade. Parecia não, ela estava, né? Roberta, o caminho vocês mostraram. Agora, quando é que a gente vai ver alguém ganhar da Itália? Faltou pouco, né? Acho que o jogo dói mais esse jogo do que a dor da derrota da VNL, que foi, acho que, mais um sentido de... A gente não conseguiu apresentar voleibol, então... Mas quando a gente bate na porta, assim, a dor é mais forte, né? E eu via um time, então, num curto espaço de tempo, tão bem preparado. Então, quando a gente sabia desde o início que os cruzamentos poderiam ser nós, Itália, a gente quis aquilo, a gente queria jogar contra elas. E se você visse o momento antes, enfim, de interior, os vídeos, os estudos, os treinos, estava tudo muito, muito claro, que acho que a gente estudou tanto, a gente estava falando tanto sobre a Itália, a gente almoçava falando sobre a Itália, a gente ia no ônibus falando sobre a Itália, então a gente já sabe, se fechasse o olho, a gente enxergava elas jogando, assim, e sabia o que fazer, porque querendo ou não, por melhor que o time seja, hoje a gente falando da Itália, né, por melhor que ele seja, ele realmente é muito bom, com trocas muito boas, é um time que erra muito pouco, mas todo time tem um espaço vulnerável, todo time tem um ponto que a gente pode tentar usufruir, né? E eu acho que a gente conseguiu entender isso, a gente começou o jogo muito bem, a gente sabe que nos momentos que muitas vezes elas passaram na frente ou ganharam, foi talvez por algum erro de decisão nosso, meu de distribuição, ou algum erro, e a gente sabia que naquele jogo a gente tinha que errar muito pouco, né? Então, foi muito frustrante, assim, de saber que a gente estava confiante na nossa preparação, no que a gente poderia apresentar naquele jogo, e perder de uma forma tão próxima, assim, né? Tanto que depois a gente vendo a reação delas ganhando da gente e ganhando no dia seguinte, foi uma reação completamente diferente, né? E tanto que a gente pressionou a Itália, e foi uma pena, assim, eu realmente acreditei muito naquele jogo, eu sei da minha parcela, que eu poderia ter feito muito melhor, tanto em distribuição, quanto o meu próprio saque, que é uma coisa que sempre ajuda bastante o time, não entrou naquele jogo. E
E eu acho que é isso, a gente foi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, acabou ajudando elas, mas eu acho que essa vitória contra a Itália não está muito distante, é uma coisa super palpável, mantendo todo o respeito sobre o time delas, que segue sendo um timaço, mas ninguém nunca é imbatível, né? Então, eu acho que a gente está muito próximo disso e a gente mesmo já provou. Que entrevista bacana, senhores. E me permitam um bônus track para a gente encerrar aqui, porque eu tinha deixado aqui anotado no meu pequeno roteiro. Eu falei, eu preciso perguntar no começo ou no final, então vai ser a última. Roberto, você protagonizou uma das imagens mais marcantes da história dos Jogos Olímpicos, da sua emoção ao receber uma medalha, que não era uma medalha de ouro, era uma medalha de prata, mas assim, aquilo ali foi uma sensação de como é importante valorizar uma medalha. Eu me pergunto assim, você mostrou aquela sua, você é muito low profile, você sabe, você é muito na sua, e ali você se mostrou para milhões, né, bilhões de pessoas vendo aquela sua emoção aflorar da forma com que foi no pódio em Tóquio. De vez em quando, com ninguém vendo, só você pega aquela medalha e bate um papo com ela ali para ter uma relação mais próxima com toda aquela catarse de emoção que foi aquilo? Acho que foi a primeira Olimpíada, né? E não só por isso, foi um ciclo pessoalmente muito difícil. E por trás de toda medalha, de todo campeonato, sempre tem alguma história, né? E realmente não foi uma coisa pensada. Eu repito toda vez que alguém toca nesse assunto, eu só agradeço a pessoa que gravou esse momento, que eu até hoje, se eu parar para olhar essa gravação, esse vídeo, eu me emociono e me faz voltar, né, naquela época. Mas eu confesso que a medalha está guardadinha lá no Brasil, lá em Curitiba. Eu falo que a minha mãe é a segurança da medalha, que muitas vezes eu quero mostrar para alguém e eu falo, mãe, cadê a medalha? Ela fica igual segurança em cima da medalha. Eu falei, tá tudo bem, deixa a medalha. Mas ela tá lá guardadinha, tanto ela quanto a de Paris. Eu acho que foi o que eu falei, cada medalha tem sua história, mas essa tem um lugar a mais, assim, especial no meu coração, por todo o ciclo, pela forma como foi aquela Olimpíada, completamente atípica, né? E não sei, todas têm um gosto especial, assim, mas realmente se eu rever o vídeo, eu sempre me emociono, assim, é uma coisa que me faz voltar naquele momento, é impressionante. Então é isso, vôlei fã. Espero que vocês tenham chegado aqui ao fim dessa entrevista tão satisfeitos como nós estamos. Falo por mim aqui, mas certamente falo pelo Gurja. Que bacana, Roberta, esse papo contigo. A gente ficaria aqui horas falando sobre outros assuntos. Você vai ser sempre bem-vinda aqui conosco. O dia que você falar assim, cansei do trânsito, então vou ficar em casa, avisa a gente aqui que a gente fala de outros assuntos que a gente não abordou aqui hoje. Boa sorte na temporada Tuca. Eu sei que não dá muito tempo de pensar, né? Acabou uma temporada, já começa outra, e vocês têm que estar nessa loucura do dia a dia, sofrendo com os hates que aparecem na internet, esses malucos que vivem atormentando a gente, que não entendem muito bem o que é a vida, né? E acho que hoje você trouxe um pouco mais, não só de vôlei, né? Mas também de vida, para que as pessoas também entendam que por trás de um atleta, de uma levantadora, tem um ser humano, e acho que serve para a gente refletir muito aí sobre o que a gente pensa de sociedade, pensa de vida, né? Obrigado, tá? Boa sorte, e as portas do Webvôlei vão estar sempre abertas para você. Eu que agradeço vocês. Bom, esse é um papo aí profundo, né, de várias camadas. Eu acho sempre muito importante tocar também nessa questão, não que a gente vá abrir os olhos e mudar a percepção de todos em relação a empatia, respeito, né? Mas não custa a gente sempre. Esse é um assunto sempre muito importante para ser tocado. Mas eu que agradeço, querendo me convidar mais vezes, eu estou sempre aqui. Eu pareço ser muito séria, mas eu adoro bater um papo. Sou boa em conversar com vocês, viram? Se não me der um corte, eu fico falando. Mas eu agradeço a oportunidade. A entrevista realmente rendeu muito. Obrigada pelo carinho, pelas perguntas. Foi incrível e eu estou sempre à disposição também. Obrigada. Valeu, Gurja. Bruno, obrigado. A gente marca a próxima vez que eles forem encontrar a comunidade brasileira em Istambul. A gente já faz tudo, a Aninha, a Júlia, a Roberta, todo mundo junto. Michael, traz todo mundo para o papo aqui. Obrigado, gente. A gente agradece vocês mais uma vez. Não se esqueçam do like. A gente se encontra numa próxima. Aquele abraço.